Muito bem, estamos aqui de volta para continuar comentando esse comentário bíblico tipo videoteca para você no livro dos Salmos. E agora nós estamos no Salmo 93. O livro dos Salmos é o maior livro de toda a Bíblia, com 150 capítulos, 2.461 versos, e nós estamos no livro 4. O livro 4 vai do Salmo 90 ao 106. Esses salmos que aponta para o deserto, os caminhos de Deus, e lembra-nos o livro de Números, que é o quarto livro do Pentateuco. Então, o Salmo de número 93 é um salmo relativamente curto, tem apenas 5 versos, e menciona poder e a majestade de Deus. Que coisa maravilhosa, não é? O poder e a majestade de Deus, ou do reino de Deus, nós também podemos falar. Nesse Salmo 93, ele também lembra os Salmos 90, o Salmo de número 29, da voz do Senhor, né? O Salmo 29, o Salmo 93, do Salmo 95 a 99, todos esses são hinos de louvor pelo reinado divino, ou pelo reinado de Deus, não é? Ou seja, o domínio real de Deus sobre a criação. Deus como criador de todas as coisas. A ideia de Deus como rei universal tem como base, é claro, no relato da criação e nas palavras que aparecem primeiramente em Êxodo 15, 18. Quando o Antigo Testamento fala do reinado de Deus, ele pode significar que seu reinado é sobre toda a criação, ou pode significar o reconhecimento do seu reinado sobre o seu povo, como em 1 Samuel 8, 7, do capítulo 12, verso 12 a 15. A expressão do Novo Testamento, Reino de Deus, enfoca a forma como Deus ministra e governa seu povo, por meio do herdeiro de Davi, que é Cristo. Seja como for, é importante discernir qual desses, principalmente em vista os salmos do reinado divino, celebra especialmente o reino de Deus sobre sua criação. Embora seja importante distinguir essas ideias, não se deve separá-las. É grande o privilégio de Israel que Deus, que os governa, é o Criador universal e Senhor, que um dia governará todas as nações. O Salmo 93 termina com essa expressão de admiração, a convicção de que Deus reina, e é o antídoto máximo para a dúvida e o desespero, conforme o Salmo 89, do verso 38 ao verso 51. Assista também o programa que nós comentamos, Salmo 89, são 3 vídeos no Salmo 89. Vamos lá, o poder, a majestade do reino de Deus. Começa o Salmo declarando o reinado do Senhor. Diz, o Senhor reina e está vestido de majestade. Claro, um rei sempre está vestido de majestade, mas aqui a majestade do Senhor é a sua glória. O Senhor se revestiu e cingiu de fortaleza. Ele é um Deus forte. O mundo está firmado e não poderá vacilar, ou seja, o mundo não se abala, mas permanece, né? Porque não vacila, porque o Senhor é a fortaleza, o firmamento. Verso de número 2, o teu trono está firme, o trono de Deus está firme, desde então tu és desde a eternidade, o Deus eterno, Criador, por isso que ele reina e o trono dele está firme desde a eternidade. O Apocalipse capítulo 4 menciona o trono de Deus e 24 anciões, né, foram os primeiros seres ali ao redor do trono de Deus, formando a corte divina. O trono de Deus está firme desde então, tu és desde a eternidade. Os rios levantam, ó Senhor, os rios levantam e o seu ruído, e os rios levantam as suas ondas.
certamente pode estar referindo-se ao Jordão, não é? Que era o rio na sua enchente, na sua cheia, tinha ondas, força, não é? Mas o Senhor é mais forte que os rios, que os mares. Mas o Senhor nas alturas é mais poderoso do que o grande ruído de grandes águas. Não é? O Deus nas alturas era mais poderoso que o ruído e de que as grandes ondas do mar. Aqui o Senhor reina, não é? Nas alturas ele é mais poderoso. Qualquer grande onda de mar. Já teve ondas que afundaram navios, como uma maremoto que houve uma vez na costa da África e afundou aquele grande navio Poseidon, e que virou um navio. Mas o Senhor reina sobre grandes ondas. Houve também o tsunami que atingiu o Japão, trazendo um grande estrago, mas o Senhor nas alturas é mais poderoso que o ruído das grandes águas e do que as grandes ondas do mar. Muito fiéis são os teus testemunhos. A santidade convém à tua casa, Senhor, para sempre. Aqui lembra, o Senhor reina, estabelecido em majestade, seu trono permanece, a terra não se vacila, não é? Deus permanece fiel, o seu trono aqui se mantém, e a santidade convém na tua casa, Senhor, para sempre. Porque se Deus é santo, merece ser adorado em santidade, na beleza da sua santidade. Salmo de número 94 agora. Esse é um apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Salmo 94 é um lamento da comunidade para um momento quando os perversos não apenas exultam, verso 3, mas também oprime os fiéis, muitos dos quais são, muitas vezes, socialmente vulneráveis, versos 5 e 6. Agindo assim, sem nenhum temor a Deus, o cântico pede para que o Senhor intervenha e proteja os fiéis. Ao mesmo tempo, o hino fortalece o justo para que resista a essa opressão, sem desanimar ou ceder à tentação de unir-se aos perversos. O Salmo faz isso ao falar do pleno conhecimento de Deus sobre tudo o que as pessoas pensam, fazem e dizem, verso 8 a 11. Ao relembrar a misericórdia de Deus por seu povo, no verso 18, e ao regozijar-se no compromisso de Deus, trazer a justiça pelo cuidado dos fracos e destruir os perversos, por isso o justo pode ver suas atuais circunstâncias como uma disciplina de Deus, verso 12. Mesmo enquanto ora por livramento, verso 16, os perversos, nesse salmo, fazem parte do povo de Deus, verso 8, como membros que em seu coração não acredita no Deus da aliança, verso 7. Eles parecem ter poder político ou no mínimo influência junto aos governantes, ou quem sabe como juízes iníquos, verso 20. Trono da perversidade é mencionado, que lhes permite esmagar os fiéis, embora esses perversos, em certo sentido, sejam membros do povo da aliança, eles são diferenciados do verdadeiro povo, herança de Deus, versos 5 a 14, e sofrerão toda a força de julgamento do Senhor. É confuso para alguns estudiosos, porque esse salmo está colocado aqui, interrompendo a sequência dos salmos sobre o reinado divino, Salmo 93 e depois do Salmo 95 a 99. Talvez a explicação mais simples seja que o poderoso reinado de Deus garante sua vitória final sobre todos que se opõem a ele, mesmo que sejam membros do seu próprio povo, que deve ter conhecimento do seu reinado. Sempre vale a pena estar do lado de Deus. Também o Salmo 94 pode se referir àquilo que o Salmo 93 diz, né? Os rios que se levantam, as águas turbulentas, que às vezes é uma metáfora daqueles que se opõem ao povo de Deus. Então, o Salmo 94, o apelo à justiça de Deus contra os malfeitores. Ó Senhor Deus, a quem a vingança pertence,
Ó Deus, a quem a vingança pertence. 2 vezes menciona o Deus que vindica, a quem a vingança pertence. Mostra-te resplandecente, quer dizer, apareça a tua justiça, a tua glória. Exalta-te tu, que és juiz da terra. Parece que aqui o Salmo vai se levantar contra os juízes iníquos. Lembra Lucas 18, a parábola de Jesus do juiz iníquo. Dá o pago aos soberbos. Até quando os ímpios, Senhor, até quando os ímpios saltarão de prazer? Parece que os ímpios saltavam de prazer sobre o justo. Até quando proferirão e dirão coisas duras e se gloriarão todos os que praticam a iniquidade. Além de praticar a iniquidade, essa classe ainda se gloriava disso. Reduz a pedaços o teu povo. O povo de Deus estava sendo pisado, massacrado. Senhor, e afligem a tua herança. Pode ser também aqueles cananeus que não foram retirados da terra e que estavam pisando sobre o povo. Matam a viúva, e ao estrangeiro e ao órfão tira a vida. Está vendo? Negava o direito à viúva. Lembra de Jesus, Lucas 18, da parábola do juiz iníquo da viúva. E o estrangeiro e ao órfão tiram a vida. E dizem, o Senhor não verá, nem para isso atentará o Deus de Jacó. Muitas vezes a demora em Deus agir com a justiça levava esses ímpios e não entendiam que a longanimidade de Deus era para ver se eles se arrependiam, levava esses ímpios a dizer que Deus não atentava, que o Deus de Jacó não via o que eles faziam. Atendei, ó brutais dentre o povo. Note que eram os brutos dentre o povo, os homens violentos dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Né? Brutos e loucos. Lembra o Salmo 92, verso 6, o homem brutal nada sabe e o louco não entende isso. Não é? Atendei, ó brutais dentre o povo, e vós loucos, quando sereis sábios? Aqui chama atenção a insensatez, a praticar a impiedade, a insensatez, não é? Vai contra a sabedoria, porque a sabedoria é o temor do Senhor e o apartar-se do mal. Atendei, ó brutais dentre os povos, e vós loucos, quando sereis sábios? Aquele fez o ouvido, não ouvirá. Será que Deus não está ouvindo? Aquele que fez o ouvido, não ouvirá. E o que formou o olho, não verá. Se Deus fez os olhos, Deus fez os ouvidos, ele ouve, ele vê. E é isso que o salmista lembra, aquele que fez o ouvido, não ouvirá. E o que formou o olho, não verá. Aquele que ergue as nações não castigará, vai chegar a vingança de Deus. E o que dá ao homem o conhecimento não saberá. Quem dá conhecimento, entendimento ao homem é Deus. Será que Deus não conhece o que está se passando? O Senhor conhece, verso 11, o Senhor conhece os pensamentos dos homens que são vaidade. O Senhor conhece os pensamentos e sabe que são vaidade. Aqui o Senhor conhece, nós vemos, o Senhor conhece o caminho dos justos, Salmo 1, verso 6. O Senhor conhece os dias do reto, Salmo 37, verso 18. O Senhor conhece os pensamentos dos homens, Salmo 94, 11. Em 1 Coríntios 3, 20 diz, o Senhor conhece o pensamento dos sábios. E em 2 Timóteo 2, 19, o Senhor conhece os que são os seus. O Senhor conhece. Amém? Agora vem uma bem-aventurança, entre muitas outras bem-aventuranças que nós encontramos no Salmo. No Salmo 94, 12. Bem-aventurado é o homem a quem tu repreendes. Ou seja, o homem a quem o Senhor corrige. Hebreus disse, estáis sem correção, sois bastardo, porque o Senhor corrige a todos que recebe por filhos. Bem-aventurado o homem a quem tu repreendes. Então, aceita a repreensão do Senhor, porque é sabedoria. O Senhor e a quem ensinas a tua lei. Não é? Então, o Senhor corrige, repreende no sentido de corrigir. Ó Senhor, e a quem ensinas a tua lei? Esse homem é bem-aventurado. Para lhe dares descanso dos dias maus.
ou seja, dos dias da ira do Senhor, até que se abra a cova para o ímpio. O destino do ímpio é a cova, o do ímpio desce a cova, pois o Senhor não rejeitará o seu povo, nem desamparará a sua herança. Deus não rejeita, nem Deus desampara a sua herança, mas o justo voltará a ser justiça, mas o juízo voltará a ser justiça. Parece que aqui é um salmo que se dirige a ímpios juízes, porque aqui declara, mas o juízo voltará a ser justiça, e hão de segui-lo todos os retos de coração. Quem será por mim contra os malfeitores? Malfeitores que praticam mal. Quem se porá ao meu lado contra os que praticam a iniquidade? É uma pergunta. Se o Senhor não for em meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do silêncio. Aqui habitaria na cova. O habitar na cova é o lugar do silêncio, onde ninguém clama mais. Se o Senhor não for o meu auxílio, já minha alma habitaria no lugar do Senhor, do silêncio. Quando eu disse, o meu pé vacila, a tua benignidade, Senhor, me susteve. Quando eu estava vacilando, a benignidade do Senhor me guardou, me sustentou. Verso 19, multiplicando dentro de mim os meus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. O consolo de Deus, não é? Jesus prometeu um consolador também em João, que iria nos consolar, o Santo Consolador. Multiplicando dentro de mim os teus cuidados, as tuas consolações reanimaram a minha alma. Verso 20, podia acaso associar contigo o trono da iniquidade? Imagine só, o Deus justo que reina iria associar-se ao trono da iniquidade, que forja o mal tendo por pretexto uma lei. Olha, eles distorciam a lei, tinham por pretexto uma lei e forjavam o mal. Acorrem em tropel contra a vida do justo, correm contra a vida do justo e condenam o sangue inocente, esses homens maus. Parece que o salmo está se dirigindo a juízes iníquos que condenavam o sangue inocente, mas o Senhor foi o meu alto retiro, o meu Deus, a rocha em que me refugiei, meu esconderijo, minha rocha em que me refugiei. Não é a rocha? A rocha é mencionada no Salmo 89, verso 26, a rocha da salvação. Salmo agora 94, 22, a rocha do refúgio. Isaías 32, 2, a rocha em terra sedenta. Último verso, verso 23, e fará recair sobre eles a sua própria iniquidade e os destruirá na sua própria malícia. Diz que o Senhor confunde os sábios na sua sabedoria e faz eles caírem na sua própria malícia. O Senhor, nosso Deus, os destruirá. Deus é o Deus que vinga o seu povo, não é? E pratica a justiça. Então, esse salmo parece que fala contra os juízes iníquos que condenavam o sangue inocente e pede Deus como verdadeiro juiz. Chama Deus o juiz da terra. 94:2, exalta tu que és juiz da terra e dá pago aos soberbos. Muito bem, agora vamos para o Salmo 95, do Salmo 95 a 99, aqui nós vamos encontrar o reinado de Deus. O Senhor reina. São salmos, não são tão longos, são pequenos, mas mostram o reinado de Deus. Tem alguns, um tem 11 versos, outro tem 13, outro tem 12 versos, e vamos cobrir esses salmos aqui, que mostra que o Senhor reina. O Senhor reina, não é? É um tema desse Salmo 95 a 99. Diz assim, Salmo de número 95. Esse Salmo convoca aqueles que cantam a tirar lição da rebelião de uma geração anterior e a comprometer-se a obedecer fielmente à voz de Deus. Esse cântico pode ser chamado de um hino profético, Salmo 95.
conforme o Salmo 81, que também se lembra das águas de Meribá, e também o Salmo 82, uma vez que ecoa temas encontrados nos profetas do Antigo Testamento. Pode ser chamado também de salmo histórico, conforme o Salmo 78, verso 7 e 8, pois tira uma lição da história de Israel. Existe uma linha tênue entre essas duas categorias. A combinação de Meribá e Massá mostra que o salmo buscar tomar como ensinamento os murmúrios dos israelitas contra Moisés, porque não tinham água, Êxodo 17, 1 a 7. Ao mesmo tempo, esse acontecimento não levou ao decisivo juramento feito por Deus, encontrado no Salmo. Esse juramento aparece em Números 14, versos 21 a 35, depois que o povo ouviu o relatório dos 10 espias sem fé e se recusou a entrar na terra para tomar. Então o Senhor jurou, como eu vivo, diz o Senhor, Números 14, 21 a 28, referindo aos que murmuraram em incredulidade, que não entrarão na terra, Números 14, 29 a 30. Os 40 dias de espionagem se tornaram 40 anos de peregrinação, Números 14, 34. Ou seja, aqueles que se recusaram em incredulidade a obedecer a voz de Deus, Números 14, 11, seriam removidos do meio do povo e haveria um atraso para que o povo se cumprisse seu chamado para ocupar a terra. O Salmo considera o incidente em Meribá e Massá como uma parcela inicial dessa incredulidade persistente que culminou com a negativa para entrar na terra. Esse cântico tem duas partes. Na primeira, uma celebração pelo reinado de Deus e o privilégio que seu povo desfruta enquanto adora ele. Salmo 95, verso 1 a verso 7, parte A. Na segunda, um alerta para que não repitam a rebelião dos antepassados. Verso 7, parte B, ao verso 11. A primeira seção aplica que o Salmo aparece com o Salmo 93 a 99 e também serve para destacar a tolice de qualquer tipo de rebelião diante de um privilégio do superintendente. O texto de Hebreus 3, 7 a 11 usa o Salmo 95 do verso 7, parte B a 11, colocando seu público em uma situação semelhante à dos israelitas no deserto. Esses judeus abandonaram sua fé explícita em Jesus a fim de retornar à segurança do judaísmo comum, que era como a rebelião de Israel no deserto, uma marca de incredulidade, como no livro de Hebreus é mencionado. Como no Salmo, Hebreus faz com que cada dia seja um hoje, que chama pela fidelidade renovada do povo de Deus. Vamos então ao Salmo 95, começa celebrando o reinado de Deus e nos convida a celebrar e a louvar a Deus. Diz assim, no Salmo 95, vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Aqui Deus é chamado de rocha da nossa salvação, como no Salmo 89, verso 26, não é? Deus é chamado para ser louvado eternamente, Deus é grande em majestade, em sabedoria, verso 2, Deus é o Criador, único de todas as coisas, Deus é Pai e Senhor, verso 6 e 7, e Deus é Conselheiro, verso 8 e 9. Não é? Vinde, cantemos ao Senhor, cantemos com júbilo a rocha da nossa salvação. Apresentemos ante a sua face com louvores, não é? Essa é a melhor forma de entrar à presença de Deus, com louvores, e celebremos-los com salmos de adoração, de cântico, não é? Esse é o princípio, louvar e cantar ao Senhor. Por quê? O Senhor é Deus grande, Deus é grande, por isso deve ser louvado e engrandecido, e Rei grande acima de todos os deuses,
acima daqueles deuses de prata, de pedra, deuses que tinham boca e não falava, o Senhor era acima de todos eles. Nas suas mãos estão as profundezas da terra. Deus cuida das profundezas da terra. E as alturas dos montes são suas. Não é? O Deus dos montes, o Deus que prevalecia, cuidava das profundezas da terra e dos montes são sua. Seu é o mar, pois ele o fez, e as suas mãos formaram a terra seca. Tanto o mar quanto a terra seca, o mar, com a abundância de águas, e a terra seca, todos dois foram formados pelo Senhor. Verso 5. Vinde, adoremos e prostremos. Há uma canção que diz, vinde, adoremos. Salmo 95, verso 6. Vinde, adoremos-nos e prostremos-nos, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou. O ato de se ajoelhar, de se prostrar, é o ato de adorar. Adorar significa prostrar-se diante de Deus, não é? E vinde, ajoelhemos diante do Senhor que nos criou, porque Ele é nosso Deus. Ele é nosso Deus e nós, povo do seu pasto e ovelhas de sua mão. A figura de Deus como um pastor do seu povo, que guia o seu povo, aparece várias vezes no Salmo. Senhor é meu pastor, nada me faltará. Não é? No Salmo também 49 fala do Senhor como pastor. E tantos outros salmos apresentam Deus como pastor e o seu povo como ovelhas, o seu pasto. Salmo 100 também diz isso, né? E nós, povo do seu pasto e ovelhas da sua mão. Se ouvires hoje a sua voz, se ouvires a sua voz, se hoje ouvirdes a sua voz. E isso vai para Hebreus, capítulo 3, verso 7 a 11. Se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração. Não é como o povo que endureceu o coração. Aqui, se hoje ouvirdes a sua voz, não endureçais o coração como em Meribá, nas águas de Meribá, Êxodo 17. E como no dia da tentação no deserto. Esse dia pode apontar para Números, capítulo 14, quando o povo não quis entrar na terra. E como no dia da tentação no deserto, quando vossos pais me tentaram, provaram-me e viram a minha obra. 40 anos, e aqui lembra Números 14, 40 anos, estive desgostado com esta geração. E disse, é um povo que erra de coração. Olha, o problema não é só errar nos caminhos ou nas ações, mas começa o erro no coração. Jesus mostra isso em Mateus. Não é só matar o irmão, mas odiar o irmão já no coração. É um princípio de homicídio. Não é só deitar em adultério com uma mulher, mas desejá-la no coração já é um princípio de adultério. Então, e disse, é um povo que erra de coração. Deus sonda os corações, Deus vê o coração do homem. Como Deus disse a Samuel, Samuel, tu vês o exterior, o Senhor olha o coração. E esse era um povo que erra de coração e não tem conhecimento dos meus caminhos. Olha só, não só errava, não tinha conhecimento. Por isso, jurei na minha ira, que não entrarão no meu repouso, que não entrariam na terra prometida. O texto de Hebreus mostra isso para aqueles judeus que estavam desprezando tão grande salvação. Como o escritor diz em Hebreus 2:3, como escaparemos se não atentarmos por tão grande salvação? A mesma coisa, por isso jurei na minha ira que não entrarão no meu repouso. Então, o Salmo 95, do verso 1 ao 7, mostra que o Senhor reina, nos convida a adorá-lo, a louvá-lo, a se prostrar diante dele, mas aí no Salmo do verso 7, parte do verso ouvidos, ouve sua voz, até o verso 11, mostra o povo que se rebelou contra Deus. Vamos para o Salmo de número 96, que também é outro salmo que proclama o louvor e a glória da majestade de Deus. Salmo de número 96, esse é um hino que celebra como a majestade de Deus sobre toda a criação. Significa que todos os tipos de povos deveriam amá-lo e adorá-lo.
O Salmo tem 3 seções, sendo que cada uma inicia com uma ordem para cantem, não é? Cantem ao Senhor, verso 96, 1. Deem ao Senhor, ou diga ao Senhor, verso 7. E digam, verso 10. Menciona os gentios, todos os temas das nações, os povos, verso 1 a 6. Família dos povos e todas as terras, verso 7 a 9. As nações, os povos, o mundo, verso 10 a 13. Deus chama Israel para ser um instrumento de bênção para todos os seres humanos, levando ao conhecimento de Deus verdadeiro, para que em todos anseie, e esse salmo mantém essa missão em destaque, na visão do mundo dos israelitas e qual era o seu papel entre as nações. O verso 8 e 9 até chama os gentios para se juntar a Israel em sua adoração nos átrios do Senhor. O salmo aguarda com expectativa por um tempo, quando o Senhor virá e julgará todos os povos com justiça, sem explicar como isso acontecerá. Mostra também, de uma certa forma, esse julgamento universal, o Messias que virá para julgar as nações. O tema julgar provavelmente não está indicando apeneirar justos e injustos, mas no sentido mais amplo ainda, executar justiça, governar justamente, o que acontecerá com Cristo durante o milênio. Encaixa-se melhor no contexto também de Isaías, capítulo 2, verso 4, Isaías 11, 3 a 4, o rebento de Jessé. Por isso o Salmo está mais voltado para um tempo quando os gentios conhecerão o Deus verdadeiro e os benefícios que extrará para toda a terra, do que após o juízo final. Os cristãos cantam esse salmo sabendo que Deus deu início a essa tão esperada época com a ressurreição de Jesus, conforme Isaías 3, 11, 3 e 4. O salmo aparece também em 1 Crônicas 16, verso 23 a 33, o que indica que o povo cantava uma adaptação, ou talvez uma edição anterior dele, quando Davi trouxe a arca a Jerusalém. Salmo de número 96, Salmo de número 96, convida agora toda a terra a louvar e a temer ao Senhor. Vamos a esse salmo, diz assim, o convite a toda a terra, todos os gentios, todos os povos, nações, o mundo todo a louvar a Ele. Cantai ao Senhor um cântico novo. Salmo 95 diz, vinde e cantemos. Verso 6 ao 20, e adoremos. Mas aqui o Salmo 96, cantai ao Senhor um cântico novo. Cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra são convidados a vir e louvar ao Senhor. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome, anunciai a sua salvação de dia em dia. Como é importante nós sermos anunciadores da salvação do Senhor de dia em dia. Diz que D.L. Moody fez um acordo com Deus que todos os dias ele falaria do amor de Deus a alguém. Mas um dia ele adoeceu em Chicago, esteve com febre, e quando foi 10 horas da noite ele lembrou que aquele dia ele não anunciou a ninguém. Ele foi à janela, abriu, não tinha ninguém, estava nevando lá fora, e ele olhou para um lado e para o outro, não ia sair porque estava nevando, ele estava com febre, mas ele gritou bem alto, Jesus, salva! Esperou um pouco, olhou, nada, gritou mais alto ainda, Jesus, salva! E aí, pela terceira vez, gritou, Jesus, salva! Abaixou o vidro e foi descansar. 7 anos mais tarde, está numa campanha, é dada a oportunidade a um homem testemunhar. Então o homem sobe e diz, irmãos, há 7 anos atrás eu cheguei no fundo do poço. Eu estava sobre a ponte de Chicago, era 10h30 da noite, estava nevando, eu ia me atirar para baixo. De repente veio uma voz dizendo, Jesus, salva! Eu olhei, não vi de onde a voz vinha,
Quando eu ia me atirar, a voz veio segunda vez. Jesus, salva. Olhei novamente, não vi. Quando eu ia me atirar, a voz veio pela terceira vez. Jesus, salva. Eu desci da ponte e ele me salvou. Amém? Anunciai a sua salvação de dia em dia. Salmo 96, verso 2. Cantai ao Senhor um cântico novo, cantai ao Senhor todos os moradores da terra. Cantai ao Senhor, bendizei o seu nome e anunciai a sua salvação de dia em dia. Encontramos aqui, anunciar a sua salvação, a base da evangelização, não é? Jesus disse, de pregar o evangelho a toda criatura. Jesus também determinou que seus discípulos fossem, anunciassem, não é? Deus mostra o seu amor aos pecadores, João 3,16. A virtude que nos é dado para testemunhar, Atos 1,8, e o sacrifício de Jesus no Calvário é a causa para nós sairmos anunciando sua salvação. Verso 3, anunciai entre as nações a sua glória. Esse deveria ser o trabalho de Israel, dar glória ao nome do Senhor e anunciar a sua glória entre todos os povos, as suas maravilhas. Isso serve para o cristão de hoje, anunciar, porque grande é o Senhor e digno de louvor, mais tremendo do que todos os deuses. Deus está acima de todos os deuses, porque todos os deuses dos povos são coisas vãs, são ídolos vãos, não é? Todos os deuses dos povos são coisas vãs, mas o Senhor fez os céus. O Senhor é o Criador dos céus, da terra e do mar. Glória e majestade estão ante a tua face, força e formosura no seu santuário. Não é? Glória e majestade ao Criador estão ante a sua face. A glória, a majestade divina está na sua face. Força e formosura no seu santuário, né? Nós encontramos aqui alguns motivos para louvar a Deus. Primeiro, louvamos pela sua santidade. Segundo, pela sua dignidade. Terceiro, pela sua grandeza, grande é o Senhor. Quarto, pelo seu poder. Quinto, pela sua majestade. Sexto, pela sua glória. Sétimo, por sua sabedoria. E podemos dizer oitavo, porque ele é o Criador. E você pode achar mais motivos para louvar. Nono, porque ele é bom. Décimo, porque a sua misericórdia dura para sempre. Dai glória, dai ao Senhor, à família dos povos, chamando todas as famílias dos povos, lembrando a bênção de Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Dai ao Senhor, à família dos povos, dai ao Senhor glória e força. Dai ao Senhor significa reconhecer ao Senhor a glória e força que lhe é devida. Então chama aqui todos os povos para glorificar a Deus, verso 7, chama todos os povos para ofertar a Deus, verso 8, todos os povos para adorar a Deus na beleza da sua santidade, verso 9, e todos os povos para crer em Deus e no justo juízo de Deus, verso 10. Dai ao Senhor, a família dos povos, dai ao Senhor glória e força, dai ao Senhor a glória devida ao seu nome, o nome de Deus, nome maravilhoso, nome poderoso. Trazei oferendas e entrai nos seus átrios. Trazer oferendas e entrai nos seus átrios. Uma das formas de adorar e reconhecer o senhorio de Deus é lhe trazendo ofertas e oferendas como ações de gratidão. Trazei oferendas, entrai no seu santuário. Verso 9, adorai ao Senhor na beleza da sua santidade. Tremei diante dele todos os moradores da terra. Verso 1, chama todos os moradores da terra. Verso de número 9, chama de novo todos os moradores da terra. Todos os moradores da terra implica todas as nações. Dizei entre as nações, o Senhor reina. Todas as nações proclamarão, o Senhor reina. O mundo também se firmará, para que se não abale, ele julgará os povos com retidão. Reina e julga, reina e julga. Esse era o papel do rei, reinar e julgar os povos.
E aqui o Senhor reina e julga os povos com retidão. Verso de número 11. Alegre-se os céus e regozije-se a terra. Brame o mar e a sua plenitude. Ó, céus, terra e mar. Aqui são chamados a participar dessa adoração. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude. Alegre-se o campo também em tudo que há nele. Então se regozijarão todas as árvores do bosque. Note que toda a criação é chamada a louvar o seu Criador. O campo, as árvores, o mar, né? Batam palmas os rios, todos devem adorar ao Senhor. Alegre-se os céus, regozije-se a terra, brame o mar e a sua plenitude, alegre-se o campo e tudo que nele há. Então se regozijarão todas as árvores do bosque, e os homens às vezes são comparados a árvores, todas as árvores do bosque, ante a face do Senhor, porque vem, o Senhor vem, Jesus está voltando, sua volta é iminente, será momentânea, porque o Senhor vem, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Oh, coisa linda! Quando ele vier, julgará todos os vivos e os mortos ante a face do Senhor, porque vem julgar a terra, julgará o mundo com justiça e os povos com a sua verdade. Finalmente a verdade reinará e a justiça triunfará. Amém? Salmo 96, lindo salmo de louvor. Salmo 95 proclama o reinado dele, não é? Esses salmos são lindos, compõem uma coisa lindíssima. Vimos nesse programa do Salmo 93 ao 96. Voltamos para um próximo programa para continuar cobrindo esses salmos que declaram o reinado de Deus. Salmo 97, 98 e 99, que falam da grandeza do reino de Deus. Que Deus te abençoe. Se você ainda não subscreveu o nosso canal, subscreva. Coloque o sinal do joinha, ajude-nos a divulgar. Esse é o único canal no YouTube, comenta a Bíblia para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Que Deus te abençoe, que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo seja com todos vós, o amor de Deus, nosso Pai, e a comunhão do Espírito Santo de Deus. Quem esteve convosco, mais uma vez, pastor Eugênio Piacentini, trazendo um comentário bíblico para você, capítulo por capítulo, verso por verso. Ajude-nos a divulgar para que mais pessoas estudem a Bíblia de forma sistemática e aprendam mais e mais da palavra de Deus. Deus te abençoe em Cristo Jesus. Amém e amém.